Olá, gente. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para iniciar o nosso bate-papo. É, Vamos esperar um pouquinho, deixando o pessoal aí se ligar na nossa conversa, para a gente poder colocar o nosso assunto em dia hoje, né? Então vamos ver aí o pessoal que vai entrando ao vivo aí, ao Tijucana, né? Então, legal aí a participação de vocês. Temos aí também o emagrecer aí com saúde aí também já está prontinho aí, muito legal. E vamos aguardar um pouquinho, tá? Para a gente poder iniciar. Hoje o papo vai ser bem interessante, isso eu garanto vocês. Curiosidade de todo mundo, assim, e vai ser assim um exemplo muito legal de vida pra gente. Vamos aguardar só um pouquinho, tá? Enquanto isso, a gente vai ajeitando as coisas por aqui, nesse pequeno estúdio aqui, tá? Só um minutinho. Olá, Leda. Ó, nós estamos vendo a Leda aí. A Leda tá sempre assim, ó, seguindo a gente nessas nossas lives. Brigadão, beijo pra você, hein? Então, gente, vamos. Tá aí, né? Ligadinha, né? Legal. Hoje nós vamos conversar com o Márcio, um bate-papo bem descontraído. O Márcio tem assim, uma experiência de vida muito legal a respeito de qualidade de vida, através de uma alimentação saudável. E ele vai assim poder conversar com vocês, colocando a sua experiência, o que aconteceu com ele, como que ele conseguiu superar várias etapas da sua vida. Eu tenho certeza que é um assunto que vai interessar todo mundo, que todo mundo também vai querer assim fazer algumas perguntas, e a gente está prontinho aí, principalmente o Márcio, para poder responder. Tá? Então eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Alô, Márcio! Tudo bem, Tânia? Tudo jóia? E aí, tudo bom? Tudo bem, vocês estão me ouvindo bem? A câmera está na posição certa aí ou eu estou meio de Eu lado estou vendo aqui? você, eu tô vendo você de lado. Então, deixa eu ajeitar aqui porque eu botei o telefone aqui. Dá uma ajeitadinha aí. Olá, Bianca! André! Oi, Renata! Aí, agora ficou legal, tá ótimo, tá ótimo. Tô te vendo bem. Você tá me vendo bem? Tô vendo bem. Tá dando para ouvir Ah, legal? tá legal, sim. O nosso papo hoje vai ser sobre uma qualidade de vida, né? Principalmente através de uma boa alimentação. Mas para falar de alimentação, eu vou fazer uma chamada rapidinha aqui, um recadinho rapidinho para todos vocês. Nós estamos assim num momento de pandemia, isolamento social, e o número de pessoas que estão precisando de cesta básica está crescendo muito. E a Igreja de Santa Teresa hoje, durante todo o dia de hoje, está recolhendo alimentos para confeccionar bolsas de alimento para ser distribuído para as famílias que estão precisando. Você pode ir de carro, não precisa sair do carro, tem o pessoal ali na porta da igreja para poder receber. E durante a semana a gente conta com esse lado sentimental de solidariedade que o povo tem para a gente poder continuar ajudando todas essas famílias. Aliás, a alimentação é fundamental, né, na vida do ser humano. Então, a gente espera que vocês possam colaborar, que vocês possam, assim, ir lá respeitando, ó, não esqueçam de respeitar o final do seu CPF, se você hoje é ímpar, né? Não, com todos os cuidados necessários. Ok, gente? Fica aí o nosso, tanto meu quanto do Márcio, o nosso convite para vocês fazerem essa solidariedade com os nossos irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, que perderam seus empregos, quer dizer, né, a gente conta com vocês realmente. Não é isso, Márcio? É verdade. Queria, primeiramente, dar uma boa tarde para você, Tânia. Boa tarde aí para todos que estão nos assistindo, né?
Saúde Oi, e paz para Thalita! todos nós, né? Gostaria também de desde já, né, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aí da minha experiência, né, em relação aí à perda de peso, à busca da saúde, né, de uma forma geral, né, ainda mais nesse período aí que nós estamos vivendo, né, onde, assim, grande parte dos médicos, né, não cansam de falar, né, que o organismo saudável ele tem resultados melhores, né, na batalha contra a grande parte das doenças, né? Então, assim, tem até uma frase do Dr. Laí Ribeiro, que eu gosto muito, acompanho muito, né, que ele sempre repete, eu nem sei se é dele, né? Mas é a seguinte: se você não tiver tempo de cuidar da sua saúde agora, depois você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. É verdade. Então, nós precisamos refletir, né, nesse sentido e estar sempre buscando aí, né, a saúde, né, de uma forma geral, É isso né? aí. Aí, Cadu, boa tarde, hein? Márcio, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria que você se apresentasse, né, para esse pessoal aí que está nos acompanhando, saber quem é o Márcio. O Márcio é uma pessoa, acima de tudo, assim, família, né? O meu hobby principal, o que eu gosto mais é de estar com minha família, né? Estar com minha filha, minha esposa, né? Meus pais, minha irmã, enfim, toda a minha família, meus amigos, né? A presença deles, assim, é fundamental na nossa vida, né? Os amigos são a extensão da nossa família, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, que busca sempre fazer o melhor que pode, né? Dentro daquilo que está fazendo, né? Sempre dar o meu 100%, né? E, acima de tudo, uma pessoa que busca ser melhor a cada dia, né? Melhor para mim mesmo e melhor para o próximo, né? Eu gosto de ver as pessoas bem, né? Independente de qualquer coisa, né? Eu sou uma pessoa que gosta de esporte, flamenguista, Oh, meu Deus do e céu! aí, ó, tá vendo? Vamos Né? deixar Então, isso de lado, assim, vamos deixar isso de vamos deixar lado. um pouquinho de lado. Mas, Vamos assim, preservar a nossa amizade, hein? Vamos preservar. aí, ó, não, que isso, aos poucos aí você vem vindo pro lado de cá. Ah, Mas não, não, assim, não, vamos deixar isso para lá. vamos deixar pra lá. Mas assim, é uma pessoa acima de tudo que busca a Deus, né? Procuro sempre estar colocando tudo da minha vida, né, nas mãos de Deus, né? E esse processo todo que eu passei, né, só foi possível mesmo e está sendo possível, né? Porque eu ainda não cheguei ainda atingi várias etapas da minha vida, consegui vencer várias batalhas, mas a guerra ainda não foi vencida, né? Então ainda continuo no processo, né? Mas é tudo com apoio, com certeza, de Deus, com Ele nos acompanhando, né? Com certeza a gente vai conseguir vencer todas as dificuldades e todas as batalhas, né? Da nossa vida. Com certeza. Eu assino embaixo com você. Acho legal, assim, pessoal que a gente conhece, os nossos amigos aí, amigos em comum, né, que nós E a temos, família acompanhando a aí, gente, né? Nós estamos com a Márcia, estamos com o Vinícius também. Acho muito legal isso, né? a Pessoal que também Aninha tá ali, acompanha a ó. gente, A Aninha né? tá aí, ó. De Paula. Também, muito legal, né? Ô, Isso aí. Márcio, a gente sempre percebeu a grande mudança que houve na sua vida, principalmente na parte física, né? É o que mais chama a atenção, né? Mas me diz uma coisa, quando que você realmente percebeu que teria que mudar de ritmo da sua vida, principalmente naquilo que se diz respeito à sua alimentação? Em que momento exato isso se deu? Não, então, na verdade, assim, eu como sempre tive problema com peso, né, durante a minha vida, né, você acaba percebendo isso em diversos momentos, né, mas assim, o que deu aquele boom mesmo, né, foi uma vez que eu estava com meu pai, fui fazer compra com ele, aí aproveitei que tinha uma balança do lado, né, eu estava bem pesado, né, muito pesado, eu me pesei, meu pai falou, caramba, aquele peso ali é o teu?
Aí eu falei assim, é isso mesmo. Ele falou assim, rapaz, se tu quer ver tua filha crescer, tu tem que tomar, né, jeito aí, senão tu não vai conseguir. Aí aquilo ali já me despertou, me chamou a atenção, né? Aí eu fui fazer uns exames, né, para ver como é que eu estava, que eu fiquei um pouco preocupado, né? Quantos E quilos? aí Quanto que deu nessa balança, Márcio? é 152, Como é que 152, é? Como é que foi? 152, né? 152. Caramba! Uhum. Tava, tava bem pesado, né? E aí o que que aconteceu? Eu fui fazer o exame de sangue, né? E aí, assim, eu tava lá com colesterol alto, né? Tudo alto, né? O bom tava ruim, o ruim tava ruim também, enfim, tava tudo ruim. O triglicerídeo, por exemplo, são os níveis de gordura que nós temos no sangue, né? Por exemplo, o limite era lá 150, né? O máximo, né? Eu tava com 500, lá vai fumaça, né? Quase 600. Ou seja, Nossa. quase 4 vezes mais o limite, né? Então, a Emanuel entrou aí, boa tarde, Manuel, Jadi também. Enfim, Isso aí, o tava Jorge também muito está aí com a ativo, né? gente. Então, enfim, tava extremamente. Aí ali me chamou a atenção de fato, né? Eu fiquei um pouco preocupado, mas mesmo assim, eu não conseguia perder peso, não conseguia perder e manter, né? Porque às vezes você perde, mas não consegue manter, né? Então. Foi realmente ali que deu aquele start, né, inicial, né? Deu aquele Ô, medo, Mar, né? mas você desde criança foi assim uma criança é, assim Pesado. saudável, assim, com peso acima assim do normal de uma criança? Como é? Você fazia muita dieta e a dieta era da tua cabeça? Como é que era essa sua experiência? Como é que foi isso? Então, mandar um abraço aí pro meu primo aí, Dudu aí, ó. Tô entrando aí. Um abraço, Dudu, Tem um lá de tabu Niterói. aí também. Ele mesmo, Cadu, lá de Niterói. Um abraço. Deus É isso abençoe. O aí. que que acontece? Realmente, eu me lembro que até uns 7 anos eu não tinha sobrepeso, não. Eu estava dentro de uma normalidade, né? Mas eu me lembro que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Então, assim, se tivesse uma partida de futebol para jogar no dia seguinte, com a galera, se tivesse uma prova, se tivesse aí uma live aí com a Tânia, né? Eu não dormia direito, né? Tô brincando. Mas, assim, Mas hoje a eu já gente fica controlo. ansioso mesmo. Hoje eu já tenho um controle melhor sobre isso, mas eu sempre fui muito ansioso, né? Então eu descarregava muito da ansiedade, né? Na alimentação. Então o que acontece? Eu me lembro que, assim, de uns 7 até uns 13, 14 anos, eu estava bem acima do peso, já criança, né? Bem acima do peso mesmo. E aí, com 14 anos, eu começo a trabalhar, né? Naquela época podia, né? Começo a trabalhar. E aí começo a trabalhar, né, com meu tio no comércio, então eu fazia muito trabalho de banco, eu estava sempre na rua. Então eu ia trabalhar a pé, eu voltava a pé, enfim, e estudava à noite, né? Então, às vezes, eu saía da escola, às vezes, não era perto da minha casa, e às vezes ia a pé para casa. Nesse período, eu emagreci bem e fui dentro de uma normalidade. Me formei com 17 anos no segundo grau, entrei logo para a faculdade de informática, me formo com 21 anos na faculdade. Só que eu começo a trabalhar em outro ramo, né? Que é o ramo de informática. E aí o que que acontece? É, Começo a trabalhar sentado, né? Aí já muda um pouco a visão, né? Já não passo a não me alimentar muito bem, porque, né? é, Você, como é que se diz? Você não para almoçar às vezes, entendeu? Almoça muito rápido. Então, assim, eu comecei a ganhar peso. Aí comprei carro, né? Aí já estava. Você vai num ritmo que você pega a chave do carro para ir para o banheiro, entendeu? Então, assim, É você não verdade. quer caminhar, nada.
não anda mais nada, né? Não faz mais nenhum tipo de exercício, né? Então, assim, com isso, aí com 25 anos eu caso, né? Aí realmente a vida muda bastante, né? Você começa a Não ter vai me preocupação. dizer que casou e engordou, né? Não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas não foi culpa dela, não. Não foi culpa efetivamente dela, não. Porque o que acontece? A vida muda muito quando você casa, né? Então, assim, ela também trabalha fora, né? Para ajudar. Então, assim, hoje é diferente. A concepção hoje em dia trabalha o homem e a mulher. Antigamente tinha essa, Sim. né? Mais a mulher em casa e o homem trabalhando, né? Mas hoje Mas em dia isso aí é necessário mesmo, né? exatamente. Aí o que que acontece? A gente trabalhando, né, fora, aí vem filho, né, vem a nossa filha. Então você acaba, como é que se diz? Você acaba se alimentando mal, fazendo aquelas coisas que são mais rápidas, né, para comer, né? Você começa a comer congelados, a comer coisa que é rápido de fazer, né? Chegou em casa, ó, pega essa lasanha congelada e bota lá. Pega essa pizza congelada e bota lá. Tá na rua, não dá tempo de almoçar em casa. Aí você vai lá come um lanche mesmo, come um hambúrguer, uma batata frita, enfim, um refrigerante. Então você acaba, de certa forma, se alimentando mal, né? Você acaba se alimentando mal. E aí você vai ganhando peso, né? Então, cada vez mais comendo fast food, que é coisa rápida, porque você já está chegando cansado do trabalho, não quer ter trabalho, e tem as outras preocupações do dia a dia, né? Então, tudo isso aí vai, de certa forma, influenciando, né, no ganho de peso. Eu tinha coisa também da ansiedade, então você vai comendo mais ainda, né? E botando essas toxinas para dentro, né? Infelizmente, né? Esses alimentos aí, diversos Eu vi conservantes. uma pergunta aí para você, perguntando como fazer para manter a rotina, né, de uma alimentação saudável. Eu acredito que no decorrer da nossa conversa, a gente vai chegar nesse assunto, onde que você vai poder abordar melhor essa pergunta e ao mesmo tempo responder, certo? Tudo bem. Se quiser, a gente responde aí no decorrer. Cláudio Uma coisa entrando, um que abraço, você Cláudio. falou, que a gente nota muito nos dias de hoje, é esse corre-corre que as pessoas acabam substituindo uma refeição por sanduíches. Isso é muito prejudicial à saúde, certo? Com É um certeza. grande erro, né? Com certeza, você começa a se alimentar de coisas que, assim, primeiro que não sacia totalmente, né? Porque você troca, às vezes, um prato de comida saudável, né? Que você vai comer ali, não vai, de repente, te engordar, por, de repente, dois, três hambúrgueres, que era o meu caso, entendeu? Que, assim, para você se saciar, você tem que comer mais. Sendo que um hambúrguer ali, né, ele tem um efeito no organismo muito maior do que, às vezes, aquele prato de comida que você está comendo, né? Então, Aham. assim, esse era um grande defeito meu. Eu trocava, muitas das vezes, um almoço, um jantar, por um lanche, né? Desse, né? Um misto quente, só que não era um, né? Eram vários, era três, quatro, entendeu? Era meia garrafa de refrigerante, entendeu? Então, assim, teve época, eu lembro de épocas que eu não bebia água, só bebia refrigerante, entendeu? Eu raramente bebia água, entendeu? Então, e o refrigerante faz muito mal para a saúde, muito mal mesmo. Açúcar puro, cheio de químicas, né? Que realmente fazem mal, sódio, enfim, são coisas que atacam, né, diretamente aí o nosso corpo, né? O E nosso organismo. prejudica terrivelmente, né, a saúde. Eu lembro, Márcio, que um tempo atrás, aí conversando com você, você falou que uma das grandes dificuldades era você manter o peso, até que você tentava, através de dietas, a emagrecer. Existia muito aquele efeito sanfona, né? E que o mais difícil seria manter. Esse efeito sanfona, hoje você consegue emagrecer.
daqui a pouco você retorna ao peso não desejado. Isso influencia muito na autoestima da pessoa? Ah, influencia, né? Assim, durante a minha vida, né, nesse período aí, eu fiz diversas dietas e assim, é, eu emagrecia porque você fica lá na base lá de salada e peito de frango. Aí você corta tudo aquilo que você comia, né? E aí, obviamente, você perde peso, né? Porque você cortou aquilo que te fazia mal. Só que assim, você vai comer salada e peito de frango pro resto da vida? Não vai. Você vai ter que comer Não outras dá? coisas. Até porque o nosso organismo necessita de outros nutrientes, de outros alimentos. Você necessita ter um carboidrato também. Então, assim, tudo tem que ter uma certa medida, né? Então, assim, você acaba voltando para o peso, que era o que acontecia comigo. Eu perdia o peso, né? E aí depois ganhava e ganhava mais ainda um pouquinho. Ainda vinha com juros aí, correção, né? O peso, né? Então, infelizmente, isso vai te desanimando, né? Porque você pensa, poxa, por que que todo mundo consegue? Dá essa impressão, né? Por que que todo mundo consegue e eu não Eu consigo, não né? consigo. A gente acaba passando por isso, né? E aí você vive essa situação, aí vai desanimando, e aí o que acontece? A pessoa desanimada, ela parte para quê? Ela parte para comida de novo, né? Ela começa a se desanimar, começa emocionalmente ficar um pouco abalada, aí ela, em vez até de parar, ela acaba se afundando mais ainda na alimentação desregrada, né? Porque vai buscar os alimentos com açúcar, né? Alimentos assim, que tem ingredientes assim que viciam a pessoa, né? O refrigerante é um deles, né? O trigo hoje em dia, né? Que tem uma alta quantidade de glúten e tudo mais, né? Então tudo isso daí vicia o corpo da gente, então a gente sente falta daquilo ali, né? Então você acaba se afundando nesse tipo de alimento, né? Que não faz bem para a saúde, né? Que muitas das vezes impede, é, joga toxinas para dentro do nosso organismo e o nosso organismo gasta nutrientes para eliminar essas toxinas, entendeu? Então acontece da gente ganhar peso, fora alguns tipos de doença, né? Que muitos desses alimentos trazem, né? Então, assim, a alimentação errada, ela acaba trazendo, né, os malefícios, né? Doenças aí que, infelizmente, né, muitos de nós Ah, têm aí. E o pior eu são as vi aqui doenças iniciadas, né? no nosso bate-papo aqui, alguém, eu me esqueci o nome, falando do refrigerante. Você cortou o refrigerante definitivamente da sua vida ou você se dá, em determinados momentos, ingerir o refrigerante? Não, eu fiquei, assim, eu não bebo refrigerante, eu não compro refrigerante para minha casa, tá? Isso aí não acontece, tá? Se algum dia você ver refrigerante no meu carrinho de supermercado, com certeza não é para mim, tá? É para alguém que, né, a gente opta por tomar, mas assim, eu de certa forma eu cortei, mas assim, eu atingi já um estágio que assim, se eu numa situação esporádica eu tiver que tomar um copo de refrigerante, não vai me fazer tão mal, porque aquilo ali não faz parte da minha vida, entendeu? Não faz parte da minha convivência. Eu não vou beber hoje, amanhã eu vou beber de novo, entendeu? Vai ser uma coisa bem esporádica mesmo, exatamente por eu não ter consumo disso, né? Então, para mim, não tem problema. Então, assim, eu não compro, não bebo, tá? Mas, assim, se tiver casos, às vezes, de eu ter que beber numa situação Vai numa extrema, festa, né, por que não acaso, vai tenha. lá numa festa. Já fui em festa que chegou lá, não tinha. Eu falei, não tem água? Não, só tem refrigerante. Aí, enfim, eu peguei um copinho lá do Clarinho lá e fiquei, né? Fiquei um tempo lá com aquele copo até o final da festa, né? Mas assim, você sente a diferença absurda. É muito doce, enfim, exatamente para a gente não consumir tanto açúcar, né? Hoje açúcar também foi uma das coisas que eu cortei da minha vida, açúcar refinado.
não ingiro nada com açúcar, né? Esse suquinho de caixa não bebo, entendeu? Só suco natural da fruta, entendeu? E sem açúcar, nem adoçante eu uso, né? Então, mas foi o que eu falei, numa situação esporádica, fui num lugar, só tem suco com açúcar. Como eu não bebo todo dia, né? Não tem problema de eu ir ali e tomar um copo, porque ele não faz parte da minha alimentação diária, né? O Márcio, a gente sabe que hoje, né, a gente sabe que você, por causa dessa alimentação errada, vamos assim dizer, houve uma consequência no seu organismo, né? Fala um pouquinho para a gente o que a sua alimentação causou na sua saúde. Então, além de eu já estar, né, foi o que eu falei aqui, 152 quilos, não tinha me pesado mais, então eu ainda fui muito além disso, eu creio eu. Dos bobear, eu cheguei aos 160, mas como o último peso que ficou na minha mente alto foi esse, eu me considero que eu atingi os 152. Realmente, as consequências foram a doença, né? Então, o que aconteceu? Eu já estava pré-diabético, né? Minhas taxas sanguíneas estavam todas desreguladas, né? Você não, além, claro, né? Você não consegue caminhar direito, você não consegue subir uma escada, você não consegue fazer as coisas do dia a dia, não consegue jogar uma bola com o pessoal, enfim, coisas básicas do dia a dia você já não consegue mais fazer. Mas o pior foi exatamente isso, né? Por conta de uma alimentação totalmente errada minha, que era o quê? A minha alimentação era baseada em muita gordura, muita carne vermelha, muita fritura, né? Açúcar, né? Consumo de açúcar alto, bolo, pão, né? Embutidos, né? Enlatados, assim, coisas que fazem mal, né? Uso, né? Os embutidos principalmente, né? Que você vê lá, bacon, né? Salaminho, enfim, Tudo que é presunto. gostoso, né? O pessoal acha que é gostoso porque acostuma também comer muito, né? Mas assim, o consumo excessivo disso, né? E, e da baixa ingestão de fibras, né? O que aconteceu? Em 2017 isso, né? Sou de 80, tinha 37 anos na época, em 3 anos isso. O que acontece? Eu comecei a sentir muitas dores na região da bexiga, né? E aí eu fiz alguns exames, né? Porque eram dores que incomodavam, mas, né? Aquela coisa, eu falei, ó, tem que fazer exame, que eu não sei se eu tô com alguma infecção urinária, alguma coisa de rins, não sei, né? Fiz vários exames e não dava nada. Só que a dor só ia aumentando, né? E, e aí o que acontece? De repente, eu senti uma dor forte, né? Muito forte, e comecei a ter febre, né? Aí eu falei, isso até foi na segunda-feira do carnaval. Eu falei, eu tenho que ir no hospital. Falei com minha esposa, ó, eu vou ter que ir no hospital e tudo mais. Como deve demorar, eu vou te deixar. Deixei ela na casa da minha sogra lá, com minha filha, né? Falei, eu vou lá porque eu não sei, né? Segunda-feira de carnaval, não sei como é que vai estar lá, né? E tudo mais, né? Aí fui para lá, aí contei a história para os médicos, fiz o exame, tá? E aí o médico, a médica, né, que estava de plantão lá, ela falou assim comigo, olha, já fizemos o seu exame, fez uma tomografia, e aí ela disse o seguinte, ela falou, olha, você vai ter que você vai ter que internar porque você vai ter que operar urgente. Eu falei assim, operar? Como é que é isso? Não entendi nada. Na hora foi um susto, né? É um susto, né? Exatamente. Aí, tudo bem. Minha mãe estava comigo, porque na época eu falei assim, bom, como eu vou para o hospital, de repente, sei lá, pode demorar muito, alguma coisa assim, é bom ter alguém para, né? Tem E uma assim, eu companhia. também já
Eu já estava meio com medo também, porque eu achei que aquilo ali não era normal, entendeu? Porque eu já estava com febre já há alguns dias e não passava. Então eu já imaginava que tinha algum tipo de infecção, entendeu? Mas eu não sabia que era tão grave. E aí eu fui para o hospital, quer dizer, eu fui internado, né? E Hum, aí fiquei no desespero, né? Aí depois minha esposa chegou lá, né, mais tarde e tudo mais, aí tentando me acalmar, uma pessoa que é ansiosa, né? Eu é fiquei verdade. tenso com aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí ela falou assim, Márcio, liga para Pedro, né? Que é o doutor Pedro Badini, né? É amigo nosso, né? Há muitos É anos. grande Na hora eu doutor nem, Pedro. na hora eu não estava nem assim. Eu falei, não, vou ligar para ele, né? Aí, médico realmente às vezes não pode atender na hora, mas graças a Deus, na hora que eu liguei, né? Ele atendeu. Aí eu contei a história toda para ele e falei assim, poxa, Márcio, aí eu vou tratar de você. Eu já estou sabendo do teu caso, né? Eu sou especialista nessa área e tudo mais. Então nem sabia que era você, mas eu que vou tratar. Realmente existe, né, a possibilidade de cirurgia, mas fica tranquilo que eu vou aí, vou te explicar tudo direitinho. Aí foi lá, né, no dia seguinte, né, porque já era bem tarde da noite, né, na hora que eu consegui internar e tudo mais. E aí ele falou comigo, ó, nós vamos entrar com a medicação, tudo mais, vamos ver como é que vai ser o teu desempenho aí. E vamos ver como é que vai ser o seu desempenho e aí vamos dar prosseguimento, se vai ter necessidade de fazer cirurgia ou não. Mas graças a Deus eu fui evoluindo bem, a dor foi passando e tudo mais, a febre cessou. E assim, eu fiquei 10 dias internado, né? Colocando muito nas mãos de Deus, né? Me entregando muito, né? Nas mãos de Deus, pedindo a intercessão sempre aí de, de Maria, de Santa Rita de Cássia, né, que foi o dia dela, né? Então Isso. coloquei muito nas mãos delas também para interceder por mim e dos amigos, né? Nossos amigos padres aí que tiveram lá presente, Padre Gustavo, Padre Fabiano, o Padre Aguinaldo, né? Os outros padres que rezaram por mim, meus amigos, enfim, o pessoal da Pastoral da Família da Santa Teresa que assim, são minha família mesmo, entendeu? Pesaram muito por mim. Aí o que acontece? Recebi alta, né? E aí doutor Pedro falou assim, ó, você vai fazer um exame. Você vai fazer um exame agora e tudo mais, tá? Para a gente ver como é que tá o intestino e tudo mais, né? Já eu fiquei mais uns dias tomando remédio, né? Aí fiz o exame, a inflamação tinha ido embora. Já eu tive uma inflamação de 7 centímetros no intestino, né? Quando eu fui internado. Na verdade, eu fui internado com esse problema, doía, né? A bexiga, mas na verdade era um problema intestinal, né? Era um problema. A médica até falou comigo: ó, você está com diverticulite. O que é diverticulite? Né? Os divertículos que normalmente divertículos são bolsas que surgem no intestino, né? E normalmente surgem a partir dos 50 anos, né? Uma grande parte aí das pessoas tem, não sabe nem que tem, né? Mas no meu Aham. caso, devido à minha alimentação desregrada, né? Baixa, pobre em fibras, né? Não bebia muita água, né? Ingestão altíssima de gordura. O que que aconteceu? Eu tive esses divertículos de uma forma precoce, né? E eles inflamaram. Então, eu tive essa inflamação de 7 centímetros, né? A inflamação estava com 7 centímetros no intestino. Então, assim, fiquei internado para que isso fosse curado, né? Então, o que que aconteceu? Depois que a inflamação foi embora, que eu não tive a necessidade de fazer cirurgia, né? O doutor Pedro falou, vou te passar um outro exame para a gente avaliar o intestino como está como um todo, né? E tudo mais. Aí, beleza, eu fiz o exame, aí levei para ele, aí ele falou assim comigo, falou, Marcos, olha só, primeira coisa, né? É, Ele falou assim, olha, foi localizado um pólipo aí no teu intestino. Então, assim, vamos agradecer a Deus. Primeira coisa, agradece a Deus, porque o pólipo ele pode se tornar um tumor, né? Ou um câncer.
tá? O pólipo já foi tirado, né, durante a cirurgia, porque ele era pequenininho, durante o exame, né, que ele já era pequenininho. E aí o que que aconteceu? Ele falou, olha, esse exame normalmente a gente só passa para as pessoas acima de 50 anos em diante, né? E assim, ter passado esse exame para você antes, né, ter acontecido tudo isso, te possibilitou fazer esse exame e detectar essa situação, entendeu? Então, assim, nada é por acaso, mesmo nas dificuldades, mesmo as coisas ruins que acontecem com a gente, sempre tem um motivo, né? Então, se eu não tivesse tido esse problema, talvez eu não fizesse esse exame e não detectasse essa situação aí do pólipo, né? Então, assim, graças a Deus eu fiz o exame. Aí, devido ao surgimento do pólipo, é bom a gente fazer exame de 3 em 3 anos, né? Eu fiz o exame recentemente, graças a Deus não teve nada, né? Mas foi o que ele falou comigo. Ele falou assim: olha, a sua vida daqui para frente tem que mudar. Se você não quiser fazer cirurgia, né? Se você não quiser operar o intestino, você vai ter que fazer uma mudança drástica de vida. E foi aí que eu falei, mas doutor, o que que eu tenho que fazer? Ele falou assim: olha, você tem que cortar embutidos, enlatados, frituras, entendeu? Evitar a carne vermelha, entendeu? Então, assim, e beber bastante água, ingestão de fibras, entendeu? Bastante fibra, tá, nos alimentos. Então, assim, eu tenho que procurar alimentos, né, que tenham bastante fibra. Então, eu tive que mudar por conta disso. Só que eu fiquei preocupado, que eu falei, caramba, será que eu vou conseguir? Porque eu nunca consegui, né? Então, minha preocupação não era nem perder peso efetivamente, era conseguir manter essa alimentação, né? E aí, o que acontece? Eu comecei, falei, não, então vou cortar açúcar, vou cortar tudo, suco de caixa, tudo que engorda, eu vou cortar. E ele falou, ó, faz um exercício físico também, de tal. E aí eu comecei, entendeu? Comecei a seguir essa dieta, claro, né, com acompanhamento sempre dos profissionais, né, da área da saúde, né? Quando ele falou isso, o que que eu fiz? Fui lá, fui no cardiologista, vi se eu tinha condições de fazer exercício físico, se tinha algum problema, né? E tudo mais. Falou que não, que eu estava liberado, né? Ô, Márcio, assim, você colocando o que você passou, a gente que se conhece há um tempo, né? A gente presenciou essa toda a preocupação, um pouquinho, né? Do que vocês passaram, né? A preocupação também da Bianca. E eu vejo assim que às vezes é necessário uma coisa mais séria para a gente poder acordar, para a gente poder ver que mal que a gente mesmo faz a si, né? Ingerindo coisas que prejudicam terrivelmente a nossa saúde. E uma outra coisa que você me coloca aqui é sobre o acompanhamento médico, né? O acompanhamento de profissionais. Primeiro, eu quero falar que o doutor Pedro foi uma bênção assim, nesse exato momento, né? Porque você prestes a fazer uma cirurgia, e a gente sabe das complicações de uma cirurgia de intestino. Então, quer dizer, ele foi ali naquele exato momento uma pessoa que interferiu de uma certa maneira que foi assim, criou um resultado bem melhor para você, lógico, com a ajuda de Deus, essas coisas são necessárias. E depois a gente vê que você procurou profissionais, né? Porque aquele negócio, sozinho a gente não consegue, é tudo muito difícil, é uma mudança muito brusca na vida da gente, né? Acostumado a uma alimentação e de repente ter que abrir mão disso tudo. Mas você, lógico, evidente, teve o apoio da sua família, né? Para que você pudesse ter o sucesso que você obteve, graças a Deus. E você, assim, eu queria que você colocasse para a gente, assim, o que motivou, qual foi a sua motivação para que você pudesse realmente chegar onde que você chegou, porque
a gente te conhece também nos dias de hoje e vê nitidamente toda uma diferença, lógico, né? Quantos quilos você perdeu? Perdi 60. Em quanto tempo, Márcio? Foi menos de um ano. Menos de um ano eu já tinha perdido. Não, realmente, assim, a motivação principal foi o amor que eu tenho pela minha família, pelos meus amigos, né? Pelas pessoas que me cercam, né? Então, assim, eu sempre me preocupei muito com os outros, mas eu não me preocupava comigo mesmo, né? Então, minha esposa, ela falou, pô, Márcio, mas para você, para você se preocupar com a gente, você também precisa se preocupar com você, né? Igual quando o avião está caindo, né? Você tem que botar a máscara de ar em você para você botar no seu filho, né? Senão, E se você botar nele, né? Você não vai, se você ficar sem a máscara, você não consegue, né, botar nele. Então era mais ou menos isso, né? Então eu falei, poxa, eu tenho que me amar também, eu tenho que se preocupar comigo também, é né? importante a pessoa se amar, né? É muito Exatamente. importante isso. Não, assim, eu sempre me amei, não é questão física, né? Eu sempre me amei independente de qualquer coisa. As pessoas, né? Elas têm que se amar independente né, de qualquer coisa. Não é a questão, não é física, se amar fisicamente falando, né? Mas é se preocupar com a saúde, né? Como é que eu vou, igual meu pai falou, como é que você vai estar, como é que você vai acompanhar a sua filha, né? Se você não tem saúde, se você daqui a pouco está a ponto, né? Eu estava tão pesado que uma vez eu tive um ataque de ansiedade e eu achei que eu estava infartando, entendeu? Meu braço começou a ficar dormente, eu comecei a sentir dor no peito, e era de noite, eu falei, Bianca, eu estou infartando, entendeu? Aí, né, depois foi visto que era crise de ansiedade. Eu fui no médico, não tem nada. Ainda. O médico ainda falou, cardiologista, né? Não, você não Não, tem nada ainda, né? Isso antes de eu passar por essa situação, né? Mas, assim, a principal motivação é o amor pela família, pelos amigos que eu tenho, né? Por estar com eles, né? Então, assim, eu comecei né, criar essa força de vontade, criar essa motivação dentro de mim, que é o difícil, né? Você acordar 5 horas da manhã para ir para academia, para poder correr todo dia, entendeu? De segunda a sábado e domingo, se der ainda ir também, né? Não é fácil, né? Então você tem que auto se motivar, não, eu preciso ir porque eu preciso estar com saúde, eu preciso, né? Assim, as pessoas, o incentivo das pessoas também, né? Ajudam demais, né? As pessoas que nos rodeiam, né? As pessoas que não nos conhecem. Você vê, esse peso que eu perdi em um ano, né? A gente estava até brincando, que minha esposa falou assim, teve uma moça que falou com minha esposa, eu achei que tu tinha se separado do teu marido, porque assim, eu não me reconhecia. Tinha pessoas que não me reconheciam na rua. Eu passava e falava com a pessoa, mas o que aconteceu contigo? Ficou tá doente? Eu não sei o que. doente? Falei, não, agora eu tô tentando sair da Agora doença, não, né? agora eu estou com saúde. Estou tentando buscar saúde agora, né? Então, assim, isso tudo aconteceu, né? Então, a batalha ainda não foi vencida, né? Quer dizer, a gente venceu algumas batalhas, mas ainda estamos no ritmo, tem que perder ainda mais alguma coisa, mas graças a Deus eu continuo nessa batalha que é constante, né? Então, fico feliz. É. Ô, Márcia, eu estou vendo aqui pessoas que estão entrando aqui no nosso bate-papo. Nós estamos aí com o professor Lizardo. Obrigado, Lizardo. Estamos com a maratona aquática aí também. Poxa, Regina, Suzana, um beijo muito grande para vocês. O Vinícius está colocando aqui para gente que ele tem arritmia cardíaca, mas faz esporte constantemente. Eu falo o seguinte, primeira coisa foi o que o Márcio fez, né? Procurar um cardiologista, né? Você precisa se conhecer, precisa conhecer os seus limites e aquilo que você pode fazer, aqui, os exercícios que serão benéficos à sua saúde, né? Que bom, ô Vinícius, que você tem essa arritmia, mas que você consegue fazer o seu esporte, né? E espero que seja assim, um acompanhamento médico do direitinho.
Eu também tenho alguns problemazinhos, mas sou acompanhada pelo meu médico e nós já nos cruzamos aí em algumas corridas, né, Márcio? Isso aí. Exatamente. Eu comecei a praticar atividade física, né, juntamente com essa perda de peso. E assim, comecei caminhando, né? Comecei, comecei fazendo caminhadas. Como eu estava muito pesado, eu falei assim, bom, eu tenho que lembrar de uma coisa, eu tenho que ir, tenho que voltar. Então não adianta sair andando e depois falar, caramba, eu tenho que voltar né, essa distância toda. Então eu comecei fazendo uma caminhada aí, falei, bom, eu vou caminhar 5 minutos, que era o que eu conseguia na época, eu estava com mais de 150 quilos, eu andava 10 metros, já estava sem ar, né? Então fiz 2 minutos e meio indo e 2,5 voltando. Aí fui fazendo isso uma semana. Aí eu comecei a ficar mais confortável, na semana seguinte aumentei para 10. E aí fui fazendo assim, fui aumentando gradativamente de acordo com o que eu aguentava, né? Sempre lembrando, olha, eu tenho que ir, tenho que voltar. Então, com um aplicativo no celular, tudo mais, marcando, né? Então, beleza. Aí eu comecei, até que chegou um ponto de eu já estar caminhando 1 hora por dia. E aí eu comecei a perceber que a cada vez mais, dentro de 1 hora, eu ia mais longe, né? Então eu falei, o ritmo está melhorando, eu estava perdendo peso também, que eu estava fazendo a dieta, né? E aí o que acontece? Eu comecei a correr. Aí eu falei, tá no mesmo ritmo, né? Vou começar a correr, vou correr 100 metros primeiro, e aí vou nesse ritmo, vou correndo 100 metros durante uma semana, e depois vou aumentando a distância. Até que eu consegui já correr 25 quilômetros direto, né? Foi o máximo que eu consegui, aí deu 2 horas e meia de corrida aí, né? Então, Muito assim, bom tempo, muito bom. Excelente. aí depois, né, já tinha perdido um peso, sempre indo no Pedro, né? Ele está me acompanhando até hoje, né? Então, assim, aí ele falou comigo, pô, Márcio, busca uma academia para você ganhar um pouco mais de massa muscular, você perdeu peso, tudo mais, né? E aí eu comecei lá, né, na academia, na Profit, um abraço para a galera lá da Profit, né? Então, assim, comecei aí foi uma época que assim, eu comecei a ganhar, até ganhei um pouco mais de peso, ganhei um pouco mais de massa, né? De Porque massa muscular. quando eu entrei para academia, eu estava com 31% de gordura, quando eu fiz o exame. E aí depois eu caí para 31, não, estava quase 32. Aí depois eu caí para 22% de gordura, Tá, né? bem, A última vez que eu fiz o exame, né? Então, assim, bem. embora eu tenha ganhado peso, mas eu perdi gordura. Então, assim, o ganho de peso nem sempre é a gordura que você está ganhando, principalmente se você está na academia. Então, por isso que tem que estar ligado também em medidas, né? Chega a um certo ponto que você tem que já se ligar em outras coisas, né? De peso, medida, né? Tá sempre se pesando aí vai no nutricionista, normalmente eles têm aquela balança de biopedância que mede aí, né? Massa, gordura, né? Percentual de gordura. Por isso que eu falo, o acompanhamento do profissional é extremamente importante. O acompanhamento do médico para verificar se você tem algum tipo de problema que está te impedindo de emagrecer, porque às vezes não é que você come muito, né? É algum problema que pode ter também. Às vezes você, né? Com relação também à parte de nutrição, o nutricionista é importantíssimo, né? Foi um dos que mais Muito me importante, ajudaram. muito Porque importante. eu cheguei para o nutricionista e falei assim, olha só, eu não posso comer isso aqui, ó. Minha dieta tem que ser sem isso aqui. Eu só quero comer comida de verdade. Eu não quero nada industrializado, o mínimo possível, entendeu? Eu quero comida de verdade. E aí ela foi montando. As pessoas às vezes têm uma visão que o nutricionista é um contador de caloria, né? Se ele fosse um contador de caloria, é melhor a gente pegar um matemático, né? Não precisava de um nutricionista, né? Então, assim, o nutricionista é o profissional que vai ver de acordo com a tua necessidade o que você realmente deve comer e a quantidade exata que você pode comer de cada alimento, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes ficam, né? Não, não, eu vou fazer minha dieta. A dieta, para mim, as pessoas às vezes pedem ajuda, né? Conversam comigo, eu sempre indico, ó, busca um profissional. Eu não posso te falar a minha dieta, te passar a minha dieta, por quê? Porque a sua realidade é diferente da minha. Você Isso é faz as mesmas importante. coisas que eu faço diariamente? Às vezes, por exemplo, eu faço academia, tem gente que não faz, entendeu? Então, assim,
não adianta, não adianta a pessoa fazer a Querer mesma dieta. copiar, né? Porque não A vai dieta do outro. Então, esse negócio de dieta de revista, isso aí a gente tem que olhar o que, que né, os Tem que tomar muito nutricionistas falam. cuidado com essas coisas, né, Márcio? Perfeito. Sim, exatamente. Então, assim, às vezes a gente vê, a gente passa dicas, né? Às vezes passa uma dica, porque a pessoa tem que ter ciência também. Por exemplo, a maçã é bom para a saúde. Só que se você comer 3 quilos de maçã, você vai ganhar peso. Isso aí é notório. Né? Não é porque ele é saudável, o alimento é saudável, que eu posso comer à vontade, entendeu? Tudo tem que ter um controle, tudo tem que ter um equilíbrio. E o profissional de nutrição vai ser aquele que vai te auxiliar nesse sentido. O que, que você pode comer, o que, que não pode. Ó, isso aqui, ó, alface, pode comer à vontade. Dificilmente você vai engordar comendo só alface, né? É mais ou menos por aí, né? É uma preocupação muito grande, Otânia, que eu tenho hoje, e eu falo muito com as pessoas, que o que, que acontece? Quase 60% da população mundial está acima do peso, tá? Não é que é gordo, mas está acima do peso, né? Está com sobrepeso, né? E assim, estudos apontam, tá? Que, que essa geração de agora, né, tende a enterrar seus filhos, né? Isso é até pesado de falar, mas já com a realidade que se está vivendo hoje, de estresse, de pressão, a alimentação é totalmente comprometida, né? Há uma tendência muito grande a quem está nascendo hoje, o filho, né, o filho da minha geração, está enterrando, né? Está sendo enterrado pelos seus pais. E isso é muito preocupante, entendeu? Então, assim, quando eu falo com as pessoas, eu falo, gente, não dá isso aí pro teu filho, corta esse negócio de biscoito, negócio de salgadinho de pacote, esses produtos, biscoito recheado, não sei o que, mas o outro. Ensina teu filho desde cedo a se alimentar direito e não vai sentir falta daquilo. O problema é ensinar desde cedo, entendeu? Coisa que eu não fiz. Né? Infelizmente, eu fui aprender isso agora, com quase 40 anos, né? Que eu deveria me alimentar de forma melhor. Também naquela época não tinha tanta informação igual tem hoje, né? Mas a gente tem que ter uma atenção com relação a isso, né? Márcio, me diz uma coisa aqui. Hoje, como é a sua alimentação? Como que é a sua vida, né? Em relação à sua qualidade de vida, da sua saúde. E também eu queria que você falasse um pouquinho para gente que você, por causa disso tudo que você passou, tudo que você descobriu, da importância dessa qualidade de vida, você também resolveu fazer a faculdade de nutrição. Conta aí um bocadinho para gente. E também eu sei que você tem um canal também. Fala aí para gente. Então, o canal, né? Na verdade, o que acontece? Houve a minha alimentação hoje, né? Baseada em quê? Mais em fibras, né? Assim, com bastante frutas, né? Eu tenho que fazer ingestão da aveia também, tudo dentro de uma quantidade, né? Porque é por causa da fibra, né? Meus alimentos são mais integrais por causa da fibra também, né? Os alimentos mais com casca, maçã, pera, né? Que também tem bastante fibra. Então, assim, minha alimentação é mais baseada né, nesse ponto. Carne, eu como mais frango, tá? Mais peito de frango, né? Carne vermelha muito pouco e quando como sem gordura, né? É, eu não, assim, bebo bastante água durante o dia, né? Procuro estar também dormindo assim dentro. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu procuro dormir o máximo que eu posso, né? Porque o sono, você emagrece dormindo, né? Então, assim, a gente precisa dormir bem, né? Então, assim, o buscar, né? Tudo é um conjunto, emagrecimento é um conjunto, né? E a prática de exercícios também, né? Que ela é diária, né? Então, assim, a ideia de entrar para a faculdade de nutrição foi exatamente para poder ajudar as pessoas, porque as pessoas vinham me perguntar, né? Eu sou da área de informática, trabalho com informática, né? Na Controlplan Software, né? Aqui em Teresópolis, um abraço para eles lá também.
para todos. Então, assim, o que acontece? A ideia foi para poder ajudar as pessoas que vinham me pedir ajuda, né? As pessoas, poxa, me fala aí alguma coisa, me diz uma. Rapaz, eu posso te dar uma dica do que você não deve fazer, né? Então, assim, não beba refrigerante, durma bem, né? Não Faça coma, exercício físico. não coma industrializados, porque, assim, o produto industrializado, se você olhar, o que acontece? Ele, para ficar numa prateleira de supermercado, né, tem produtos que em horas fora da geladeira estragam. Imagina ele para ficar na prateleira do supermercado por meses, até anos, né? Então, quantos conservantes e quantas químicas que eles têm que ter para poder ficar lá no supermercado, né? Então, assim, eu sempre falo com as pessoas, a fritura, né? Principalmente com Uhum. óleo de soja, né? Esses óleos, assim, eu fiz até lá no canal, fiz um vídeo só falando sobre essa questão dos óleos, né? Da fritura com óleo, né? Então, assim, eu nem uso minha alimentação hoje, assim, eu tenho uma frigideira que frita, né? Sem o óleo, né? Eu até lá no vídeo lá explica direitinho, eu mostro lá direitinho algumas receitas, que no canal mostra algumas receitas mais saudáveis, né? Então, assim, Poxa, que a gente vai substituindo uma coisa por outra, né? E tem as famosas air fry aí também, né? Para fazer alguns tipos de fritura. ajudam bastante, né? Exatamente. Então, assim, eu evito comer fritura, né? Porque a fritura realmente ela já faz mal por si só. Mas, assim, eu evito, assim, ao máximo usar, mas, assim, por exemplo, se tivesse que usar óleo, qual óleo que é mais indicado, né? É o óleo de coco, né? Que às vezes a pessoa, né, ela é um pouco mais caro, mas ele é saudável, mesmo em elevadas temperaturas. Ele não, não altera a sua condição, né, para te fazer mal, né? Igual um óleo de soja, por exemplo, girassol, né? Ou a famosa banho de porco, né? Que também o pessoal acha que faz mal porque às vezes a gente não sabe de onde vem o porco e como ele foi criado. Mas a banho de porco por si só é bastante utilizado e é Benéfica, bem né? recomendado. Exatamente, bem recomendado aí para determinadas frituras. Então, se não tiver jeito, melhor usar essas aí, né? E o canal surgiu exatamente para essas dicasinhas, entendeu? Eu não vou passar. A gente Ô, não tem Mar, não deixa eu te passar falar só dieta, uma né? coisinha. Deixa eu só te interromper só um pouquinho. Você sabe que a gente tem um limite, né, pelo Instagram de bate-papo, né? Então, Ah, tá. assim, a gente tem um limite. Eu sei que o papo é muito gostoso, sabe? A gente acaba aprendendo com você, tendo você como um exemplo para tantas pessoas. E eu queria que você deixasse, antes da gente terminar, o teu, o teu endereço direitinho daí do seu canal, para que a gente possa te acompanhar. E assim, de coração, queria te agradecer muito, mas muito mesmo, de ter aceito o convite, ter participado desse momento com tanta gente, agradecer o pessoal que nos acompanhou. Deixa aí o seu canal aí para a gente poder te acompanhar. Não, beleza. Então, o canal é emagrecer com saúde, ponto. É possível, né? Sem acento no né? E assim, pedir para as pessoas entrarem lá, compartilhar, né? Marcar os amigos lá. Tanto no Facebook como no Instagram e também no YouTube, né? Então a ideia é mais ajudar as pessoas mesmo, né? Desde o início, né? A ideia principal é ajudar. Eu queria agradecer muito mesmo a você pelo convite. Queria agradecer aqui, né, pessoalmente, né, ao Dr. Pedro, sua equipe, aos nutricionistas que já me acompanharam, né? Queria agradecer, né, não posso deixar de agradecer, claro, a, a minha esposa, a minha filha, né, meus pais, minha irmã, enfim, toda a minha família, todos os meus amigos, assim, que já me ajudaram direto ou indiretamente, pessoal da Pastoral
da família aí, o pessoal lá da Controlplan Software, onde eu trabalho, pessoal da academia lá também, da Profit, enfim, as pessoas, né, todas as pastorais, as pessoas que rezaram por mim, direto ou indiretamente, nossos amigos padres, né, todos eles, né. Nós estamos com 15 segundos para terminar. Vamos mandar um tchau e um beijo para o nosso pessoal. Um abraço para todo mundo. Um abraço, obrigadão, Márcio. Obrigado, gente. Obrigado aí pela participação. Beijão, tchau, tchau.